tarde, pessoal. Eu estou aqui na propriedade da família Sbegin. Hoje a nossa entrevistada vai ser a dona Lourdes Salete Sbegin. A dona Lourdes, ela é uma história de vida, de uma vida muito intensa, uma mulher bastante atuante. E daqui a pouquinho vocês vão ver, por causa da sua idade, ela é uma mulher atemporal. Ela tem uma história de vida onde ela vem como professora para o Oeste Catarinense. Ela chegou até aqui, se torna líder comunitária, começa a mexer com os fitoterápicos, acaba fazendo uma faculdade à distância, em uma época bem complicada, difícil para se estudar. Cria seus filhos, é agricultora, e no final de tudo isso ela ainda consegue, com habilidade, ser uma líder comunitária como poucas, sempre ativa no sentido de ministra de igreja, fazendo reuniões, participando de reuniões, né? Líder comunitária no sentido de grupos de idosos, catequese. Ela e a família dela estão toda envolvida com essas questões comunitárias. E não abrem mão disso, não. Ela é um exemplo de uma mulher que não desiste, que é constante. O objetivo da sua vida é sempre o melhor para ela, sua família e sua comunidade. Vamos lá, vamos conhecer a dona Lourdes Sbegin, responsável e proprietária por esse cantinho do paraíso no Oeste Catarinense. Se vocês estiverem gostando, pessoal, deixem seus likes, seus comentários e assinem o nosso canal. Como é que eu vou ficar? Boa tarde, pessoal. Então, estamos aqui. Essa é a minha convidada de hoje para essa entrevista, a dona Lourdes Salete Sbegin. E hoje nós vamos ouvir um pouquinho da história dessa mulher encantadora. Tudo bom, Lourdes? Tudo bem. Quantos anos você tem de história para nos contar? Eu tô com 75 anos. 75 anos. 75. Faço em julho. Olha só, que interessante. E como foi a sua chegada até aqui na cidade? Então, assim, eu morava em Getúlio Vargas, no interior, né? Na comunidade de Nossa Senhora da Salete, que era onde os pais do meu marido moravam. E de lá eles resolveram, assim, meio rapidinho, que lá as terras eram muito caras para comprar, a gente não tinha como vender nada para poder comprar terra, de vir para cá, porque ele tinha irmãos que moravam nessa região, aqui nas comunidades perto. Sim. Aí ele resolveu de vir e a gente foi arrumando as malas, como se diz, e dentro de nem 30 dias, eu acho, a gente conseguiu. E eu trabalhava como professora lá, já tinha quase 12 anos de trabalho. Aí eu fui fazer a rescisão de contrato e assim a gente veio no dia 25 de julho de 1979. Eu vim morar num lugar que eu não conhecia, ele conhecia porque tinha familiares aqui, morando perto. E eu vim assim, na escura, como se diz. E que muita gente de lá me perguntava, né, principalmente as mães dos alunos, que era como é que tu vai fazer morar lá que tu não conhece? E coisa, eu disse, não, mas eu acho que o Deus que eu tenho aqui eu vou encontrar lá. E assim foi. A gente veio com um pensamento positivo, que a gente ia dar certo e com o nosso trabalho a gente ia conseguir a comprar essa terra, essa área de terra. E nós conseguimos. Não era muito. E aí eu recebi aquele fundo de garantia, que é o fundo de garantia, como é que é? FGTS? É. Aí eu recebi, que não era lá grande coisa, mas com aquele valor nós conseguimos ainda juntar mais e demos de entrada para o dono da terra, para a gente conseguir. E como foi a chegada nessa casa? Você já me contou em uma ocasião que essa é a mesma casa de quando você chegou, né, Lourdes? Sim, a casa, assim, a estrutura dela é a mesma. A gente reformou, a gente ampliou um pouco. Mas quando eu cheguei aqui também, a casa estava praticamente abandonada, porque aquele casal que morava, que era o dono aqui da terra e da casa, eles já tinham saído. Sem ter vendido, ele tinha saído. Tinha ido de volta para onde eles moravam. Era em Tapejara, lá do Rio Grande. E assim a gente veio, fomos arrumando, que nós trouxemos de lá
uma boa bagagem, trouxemos porquinho, trouxemos uma vaquinha de leite. Vieram pela ponte ou vieram para atravessaram de balsa o rio? Tu sabe que agora tu me apertou, mas eu acho que não foi pela ponte, não lembro. Deve ser pela balsa, mas não aqui, era Planalto, acho que eles diziam. É, o meu Mas a gente pai... veio de caminhão, né? Assim, e Sim. deu certo, nós chegamos ali, eu desembarquei na casa lá perto da minha cunhada, nem sabia onde que era. Mas a gente encontrou o lugar E e assim foi fácil tudo era o contrário do que a gente fazia lá quase. Mas a gente foi se acostumando, foi organizando, foi arrumando aqui, arrumando ali e foi. E a casa estava limpa? Tinha... Não, né? A minha cunhada que ela tinha vindo dar uma coisa, mas a gente, meu Deus, Não, pode continuar. a gente conseguiu, daí no mesmo dia também choveu bastante, chovia dentro. E o caminhão para poder sair aqui, a gente teve que ir no vizinho para ele vir puxar com o trator, e ele veio, ainda mora ali esse vizinho. A gente se visita, a gente se dá bem até hoje. E assim foi. Depois nós não tinha trator, não tinha nada, essas coisas, e no mesmo ano ele conseguiu comprar o tratorzinho, o Massi, e ainda nós temos ele até hoje, né? Foi reformado, já tá, como é que se diz, quase se entregando, mas ainda está funcionando. Vocês O têm meu ainda o filho mesmo que tem, trator? o mesmo, meu filho comprou para ele o outro, mas esse que nós compramos na época que É a viemos, relíquia. é a relíquia. Que legal. E o seu filho acabou permanecendo na roça também, né? Aí nós também viemos, né, no ano 70, no mesmo ano a gente se associou na cooperativa Alfa, que tinha filial aqui em Sobradinho, que não é muito longe. Daquele ano em diante, nós começamos sempre a ser sócio até agora, até que ele faleceu, agora dele faleceu. Sim, faz quanto tempo que ele faleceu, Lourdes? Fez 4 meses, ele faleceu dia 22 de setembro do ano passado. E daí, pela Cooperalfa que nós conseguimos depois tudo a chegar onde nós chegamos, né? Nós sempre vendíamos nossos produtos na Cooperalfa, comprava na Cooperalfa. E foi dando certo, né? A gente foi líder no começo, quando eu aqui cheguei, em 79, daí eu tinha só a filha. Daí depois nós queríamos ter mais um filho, e no ano 80 eu já tive o filho. Daí depois, o que eu vou dizer? Me fala um pouco, Lourdes, dessa tua trajetória, porque no meio disso tu chega na casa, a casa precisava de um monte de investimento, limpeza, aí vocês tiveram que começar a vida, né, com o plantio, que era tudo um pouco mais difícil do que é hoje. Era mais difícil, porque era tudo, né, no caso a gente fazia mais manual do que com máquinas, né, porque nós não trouxemos máquina, né, só... E aí, conseguir aula aqui naquele período foi fácil? Daí, assim, o filho nasceu no ano 80, né? A gente planejou, queria ter outro, porque eu já tinha idade, também não era... Uma menina? Né, eu tinha já menina, daí nasceu o filho, e daí na Cooperalfa a gente sempre participou, e sempre era o incentivo que a gente devia deixar, o agricultor, o melhor jeito era deixar o sucessor. Então, o filho também, ele tentou outras coisas, foi aqui, foi ali, mas como... né, filho homem era só ele quis ficar na Agro e está ainda. Agora ele é sócio e eles trabalham com a Cooperalfa. Certo. E daí, como professora aqui, então eu criei o filho, fui indo até que um dia conversando assim com pessoas ali da comunidade, coisa que aqui não tinha ninguém que morava aqui que era professor. Aí alguém me perguntou, daí eu falei, né, que era assim, que eu já tinha quase 12 anos de serviço, mas... Daí foi a que precisava aqui na comunidade, eu me inscrevi no município. Qual o nome da comunidade aqui? O nome da comunidade é a Comunidade Barra do Taquari, de Águas de Chapecó. E você dava aula em Barra da Taquarinha? Daí eu comecei na Barra do Taquari. Em 1983, daí eu comecei. E como que era essa sala de aula, Lourdes? Essa sala de aula, tinha mais gente que trabalhava, já tinha outra prof. Sim. E daí a gente tinha 2 turmas na época. Porque assim era também complicado. O colégio também até hoje ainda existe, porque ele depois ficou como casa familiar rural. E hoje ele pertence à comunidade, mas ainda está ali. Foi reformado, foi ampliado. E assim, quando eu comecei, eu não
tem tanta lembrança, mas era duas séries. Eu tinha, acho, primeira e terceira série. A primeira série de alfabetização eu trabalhei aqui na Taquarinha. Depois houve aquela época que... Depois eu, para trocar com uma prof que ela precisava daquele horário da manhã, eu optei para ficar, trabalhei com o pré-escolar, no mesmo prédio, E né? funcionava até o quarto ano? Como é que era? Porque meu esposo Até fala... até o quarto O ano. meu esposo fala que quando você passava pro quarto, você tinha a oportunidade de repetir para fazer a quarta série forte daí. É. Né? Que daí quem queria continuar, Mas continuava. naquela época era aprovado o aluno que tinha nota, Uhum. né? Tinha que fazer exame no final de ano, nos colégios era assim. Uhum. Não era assim que automaticamente passava, né? Ele tinha que ter a média tal, né? Para conseguir ser Qual que era a aprovado. média, Lourdes? Mas eu acho que a média era na faixa de 70 de 7, né? Aham. 7, né? Mas não podia ser menos, E né? como é que era? Porque não tinha essa questão assim de... O professor era tudo, né, na sala de Aham. aula. Ele dava português, matemática, religião, que não era... Naquela época você tinha aula de religião e era obrigado, Sim. né? Desde lá do Rio Grande nós tínhamos que fazer comprovante de que as 4 aulas de religião eram dadas na sala de aula. Uhum. E os alunos, Lourdes, eles tinham eles falhavam muito para ajudar os pais na roça, porque naquela época não era como é hoje, assim, com assistente social, com Não. essa O obrigatoriedade. professor que eu disse já, o professor era tudo, até de merendeira e faxineira, era tudo Sim. professor com os alunos. E algum chazinho a gente já fazia quando as crianças aí não sabiam o que tinha, a gente fazia, Uhum. como diz uma professora, dava uma aguinha com açúcar, algum chazinho a gente fazia. Mas era assim, era difícil, mas não era assim que a gente ficava reclamando, a gente gostava de fazer aquele trabalho. Fazia Sim. com amor, com dedicação. Às vezes dava aula para os próprios filhos na brincadeira também. Mas na verdade os meus o pré, que nem o Leonardo já fez, que vinha uma prof dar no salão que era da igreja, assim, tinha uma Aham. parte, era uma prof que vinha de outra comunidade, Sim. mas depois foi indo, foi diminuindo também o aluno, né, o Uhum. número de alunos, mas tinha todas as séries, né, depois quando, como é que eu vou começar a falar, quando veio aquele nucleação das escolas, por Sim. causa da diminuição de alunos, aí nós fomos para a escola de Três Barras, que fica aqui mais próxima. Sim. Que é a comunidade onde eu moro. Daí lá tinha o pré-escolar, nós era 3 prof, daí eu tinha primeira série e terceira. Qual que era o nome das prof, tu lembra? Era a Neide Barella, que até Aham. hoje eu acho que ela é aposentada, mas acho que ainda ela continua. Sim. E a outra era a tal que dava o pré, era a Márcia Coreia. A Márcia, eu acho que eu já encontrei ela. Ela mora em Águas, eu acho. Naquela época ela tinha. Sim. E assim a gente era, depois, quando nós começamos lá, e aquele ano começou que o município depois pagava merendeira, porque a gente não dava conta. Era mais né? criança. Era mais criança, nós tínhamos 70, mas na época lá até 70 alunos tinha no interior. Teve uma época que tinha o Marcelino, a Juca, o outro professor. Mas esses foram tudo antes. Antes desse período, então. Porque tem umas histórias antigas. Aquele que faleceu ali em Águas, O Ari Borba. O Ari Borba, isso. Porque na época que eu fiz, eu estudei depois que eu estava aqui, daí eu fiz aquele magistério, fui terminar a fazer em Chapecó, passava ônibus aqui perto, na minha frente da casa. Daqui a Chapecó dá quantos quilômetros, Luli? Mas olha, eu também não sei. Uns 40 e poucos quilômetros, né? Dá mais. Sim, que leva umas 60 minutos para ir. Sim. Tá, mas eu ia então uma vez por semana, eu estudava em casa também. E lá eu tinha que tirar média 8 para mim para ser aprovada. Desde que eu ia para fazer o teste lá, fazer a prova, no caso. Sim. Todas as matérias, daí entrou a parte de pedagogia, eu fiz o estágio lá. Passou a ser obrigatório o curso superior daí para ser professora, Lourdes? Porque então você tinha que ter o magistério? Daí lá ainda foi concluído o curso do magistério. Porque lá do Rio Grande também não tinha feito já isso ali. E lá eu consegui, num ano e meio, eu consegui fazer esse curso. Mas daí, como eu trabalhava, um dia por semana eu ia lá em Chapecó, ficava o dia inteiro, ia de manhã, voltava de tardinha. E aí no sábado eu tinha que repor aquele dia. Daí no sábado eu tinha que trabalhar aqui com os meus alunos até recuperar as 4 horas
de água. E os alunos, eles faltavam muito em época de colheita para ajudar o pai e a mãe? Como é que era? Assim, também não tenho lá tanta lembrança, mas tinha. Porque o aluno era assim, aquele aluno que vinha na aula, ele não tinha as mochilas que tem hoje, toda essa coisa, né? Mas eles vinham, assim, eu já digo, às vezes carente de tudo, precisava disso, precisava daquilo, e a gente sempre dava um jeito. Claro, tinha problemas que às vezes a gente nem conseguia, né? Mas eu acho assim que os alunos não é que faltava, porque eu trabalhei com as classes menores, né? Então, Sim. né? Mas era complicado também com os alunos, assim, tinha criança que no pré, né? Às vezes passava a manhã inteira chorando porque queriam a mãe. Uhum. E era tudo o professor que tinha que cuidar Resolver. e resolver, mas a gente se ajudava. Eu trabalhei todos esses anos com a Neide Barella, também a gente sempre se ajudou, uma ajudou a outra, e foi sempre bem legal, assim, não era, né? Depois a Márcia, assim, foi menos, porque daí logo também já Três Barras, já não foi muito. Quando me aposentei, eu já estava atuando nas Três Barras, eu tinha primeira série e terceira. Tu lembra do nome de Daí eu algum? desisti, eu não quis, né? Me aposentei Uhum. em 10 de maio, eles me trouxeram no meu contrato, porque eu trabalhei 25 anos, não incluí o de agricultora, Uhum. porque eu tirei licença maternidade só quando nasceu o filho. Porque naquela época a filha eu tirei, mas era lá do Rio Grande, era Uhum. 3 meses só. E aqui daí ele nasceu antes de eu. Não tirei, porque daí eu não estava trabalhando. Sim. Aí eu trabalhei os 25 anos corrido, né? Eu nunca Corrido. tinha tirado outra licença. E assim eu Uhum. me aposentei nos 25 anos, deu certo, não precisei recorrer a nada. Lourdes, e depois desse magistério, tu fez uma faculdade, né? Que tu me Sim, contou. Como é que foi? daí depois que me aposentei, Tu aí se aposenta com quantos anos, eu Lourdes? tinha, em maio, eu tinha 49 e ia fazer 50 em julho. Ah, Porque eu nova. trabalhei os 25 anos, naquela época ainda Sim. valia os 25, né? Não Aham. tive. Daí eu tive, como eu não tirei nunca nem licença, por doença, nada, eu ganhei 6 meses de bônus, acho que chamava, né? Aham. Mas senão, era essa idade. E assim, depois que me aposentei de prof, aí eu comecei.